A bola tá rolando em Foz. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, saiba de uma coisa, dá aquele like gostoso, toque no sininho, viu? Se inscreva no nosso canal. Eu tô com duas pessoas maravilhosas, são servidoras públicas que dão atenção os nossos servidores. E a bola vai rolar agora para a professora Carla, diretora da DISO. Quem é você, Carla? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui no seu podcast, professor Júlio, podcast Bola Toda. E é isso aí, vamos se inscrever, vamos apertar o sininho, vamos curtir. Para que, se propague, mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que com certeza é de muita riqueza. Quem que é a Carla Conde? Eu sou servidora pública municipal, da prefeitura, já há 22 anos. O meu cargo de origem é professora do ensino fundamental, mas eu tive outras oportunidades de estar em outras secretarias que me deram uma experiência bem ampla, do serviço público e de lidar com os servidores, com a saúde do servidor, que é no setor que eu estou atualmente, que é a saúde ocupacional como diretora. Além disso, eu sou formada em letras, estou concluindo psicologia e também mestrando agora em saúde pública em região de fronteira, buscando sempre essa qualificação, para a gente estar atualizado, trazer inovações e poder fazer o melhor para os nossos trabalhadores. E passo a bola. Isso aí. A bola tá rolando em Foz e agora eu vou passar para a nossa servidora, amiga de muitos anos, a Elis. É funcionária, chefe, viu? Olha que importância. Quem é você, professora? É um prazer estar aqui. Na verdade, estar aqui com o senhor hoje é uma honra, Nós temos uma história aí de longa data. E eu me sinto muito privilegiada de hoje estar nesse momento aqui com o senhor, podendo falar um pouquinho desse local e desse espaço que, eu tenho um carinho muito grande, Eu sou servidora pública já há 13 anos, sou formada na área da educação, sou pedagoga e já tive algumas outras experiências na rede privada, mas eu costumo dizer para minha chefe, que eu tenho orgulho de ser servidora, E eu acho que eu estou num lugar muito providencial e por poder estar trabalhando com as questões que promovem a saúde do servidor, Hoje eu estou como supervisora, junto com a Carla, na gestão da Carla, na diretoria de saúde ocupacional. Passando a bola de novo. Passando a bola. Gente, olha que bacana, Vocês não sabem, mas há uns anos atrás, eu quando tive o prazer de conhecer lá a DISO ficava em vários prédios, largado, não tinha esse olhar, esse cuidado. E, Carla, eu considero, estou todo arrepiado aqui, porque realmente, eu estou falando com muita sinceridade mesmo, o que você fez para o servidor, eu acho isso o máximo, porque as pessoas têm um olhar equivocado do servidor, E aí, o servidor é o nosso patrimônio, gente. São aquelas pessoas que cuidam da população, que têm um olhar, e você teve esse olhar. Você trouxe uma sede nova, uma sede linda. Quem não conhece, deve ir lá conhecer, viu? Servidor, você deve conhecer. E quem não é servidor, vai também, Vai também para ter essa experiência e poder ter esse contato com coisas do serviço público que chamam a atenção. O servidor público, o que é o servidor público? Ele, hoje em dia, a grande massa, a grande maioria da população depende do serviço público, Então, nós, servidores públicos, somos quem honramos, a grandeza dessa cidade que é Foz do Iguaçu. Então, assim, a gente vive numa cidade que é um patrimônio, do Brasil. Então, assim, poder fazer parte dessa Constituição que a cada momento, tá evoluindo e que tem potencial para evoluir muito mais, é uma grandiosidade. Então, assim, eu me orgulho muito de ser servidora e todos os dias que eu vou para esse local de trabalho, eu vou agradecendo, eu vou, assim, expressando gratidão por ter essa oportunidade que era um sonho, que eu tive essa possibilidade, essa ousadia de correr atrás para realizar. Então, eu honro essa oportunidade que me foi dada e a confiança que as pessoas depositam. E justamente por quê? Para desmistificar, para contribuir nessa desmistificação desse papel de que o servidor, porque durante um tempo atrás, era muita impunidade no serviço público por conta de razões políticas e politiqueiras, E isso manchou, denegriu a imagem do servidor. Então, se associou muitos dos servidores bons, generalizando com servidores corruptos, com agentes públicos políticos, que ocupam cargos corruptos. Então, a gente trabalha intensamente para fortalecer essa visão
do externo para com o servidor público e, ao mesmo tempo, o servidor se auto-perceber, perceber a sua grandiosidade, valorizar nas suas atitudes para que a gente cause uma boa impressão com o serviço que a gente está fazendo. Então, eu tenho o seguinte preceito. Então, até hoje eu estava trabalhando uma formação na Guarda Municipal, com 70 guardas municipais. 3 dias de formação deu um total de 195 servidores falando de saúde mental e qualidade nas relações para esses 195 servidores. E eu tenho um preceito comigo. Quando eu vou prestar o meu serviço, eu avalio aquele serviço pensando que se eu fosse a usuária do que eu estou fazendo, como que eu avaliaria esse serviço? Ah, tá, a Carla fez um atendimento, eu fui atendida pela Carla. Eu gostei do atendimento da Carla, ela foi acolhedora, ela foi respeitosa, ela foi clara, né? Então, assim, sempre eu me coloco no lugar da pessoa, porque... Não com empatia, porque eu penso que empatia é algo muito maior. É com compreensão. Porque é difícil você se colocar no lugar do outro, você sentir o que o outro sente, você pensar o que o outro pensa. É muito difícil, você não vai conseguir isso. E eu acho, Carla, sabe? Eu vejo que você fez uma coisa assim super... Primeiro, você criou um ambiente saudável. Porque o ambiente, ele tem uma importância, tem uma relevância muito grande. Muito grande. E aí, o teu espaço, eu estive lá esses dias, é confortável, tem um sofá 60, tem água, você tem cafezinho, você tem um banheiro decente, tem que ser determinado. Adaptado. Tem serviço público de Foz que não tem um banheiro decente para o servidor. O servidor é obrigado a lavar a xícara, né, na pia do banheiro. E não, você tem uma cozinha. Eu acho isso, olha, eu amo o servidor, eu gosto do servidor, porque afinal eu tenho uma esposa e uma filha, né, que são servidores. Aliás, muito exemplares, diga-se de passagem, não é? E aí você, Elis, você faz um trabalho assim também surpreendente, né, que eu vejo. Que você pega o servidor lá todo machucado, magoado, adoecido, não quer voltar a trabalhar porque ele está cansado. Isso. E aí você consegue fazer todo um trabalho para revitalizar e trazer esse servidor para um novo ambiente, que às vezes você faz a relocação dele para um outro ambiente diferente. Mas me fala da sua experiência. Então, seu Júlio, na saúde ocupacional, eu estou desde 2018, né? E a gente já passou por muitos desafios, assim, do próprio reconhecimento, né? De ter várias legislações, que até então a gente não tinha uma legislação, né? Que permitia a gente fazer alguns processos. E no setor especificamente que eu trabalho, é o setor de promoção à saúde, né? E eu lido diretamente com a minha equipe, que é basicamente a equipe de psicólogos, né? Que estão diretamente ligadas ao atendimento ao servidor, né? A esse atendimento individualizado. E as demais ações de promoção. Então, assim, é um desafio, né? Porque, como o senhor falou, a gente lida com uma questão muito sensível, que é o adoecimento. E boa parte desse adoecimento, ele tem o cunho de adoecimento da saúde mental, né? E é o que está em foco agora de várias discussões, né? E a gente tem vários servidores que realmente estão muito adoecidos por conta da sua saúde mental. Então, é no meu setor que a gente faz todo esse trabalho de acolhimento, de escuta, de acolhida, né? Um trabalho bem empático, né? Eu costumo bater muito isso na tecla com a equipe, eu chego a ser até meio chata, né? Que eu gosto que seja bem recebido, bem respondido, que tenha uma resposta imediata, que os processos não fiquem parados, e né? Tem que ser assim, né, Elis? Não, Carla, tem que ser... O funcionário tem que chegar lá e assim, puxa vida, tem que ter uma... recebido. Ele tem que sentir acolhido, né? Com carinho, porque aí ele sente, opa... Se a pessoa já está adoecida, né? Ela já não está bem, ela está fragilizada. Então, a gente tem que proporcionar ambientes curativos e não adoecedores. Relações, né, curativas, relações funcionais. Então, como que eu vou querer pregar, estimular essa pessoa a uma melhora, se quando ela vai procurar um recurso para essa melhora, eu não a trato bem? Eu não consigo despertar essa perspectiva de que há uma chance. Se tem vida, tem uma chance. Só acabou a chance se morreu. Né? Mas é isso que eu falo. Vamos tentar, você não tentou. Encorajar. Porque quando a pessoa está nessa zona de sofrimento, ela só vê o sofrimento. Ela não consegue, muitas vezes, ver as possibilidades. Ela vê as dificuldades. Então, talvez um terceiro consiga
né, incentivá-la a ela fazer esse processo de reinserção, porque nós somos seres relacionais, trazendo um pouco da psicologia. O ser humano é um ser relacional. A gente precisa se relacionar. A gente viu aí com a pandemia e o isolamento, o que foi acontecendo com as pessoas? Quem não estava adoecendo do Covid, estava adoecendo de depressão, ansiedade, né? Os transtornos mentais, por conta de não poder se relacionar, viver essa... Ter o convívio, né? De ter o convívio, né? Então, assim, o que a gente aplica? Essa perspectiva de que, muitas vezes, o trabalho é curativo. Ali você vai estar se relacionando. Você não vai estar com a tua cabeça vazia, voltada para os problemas. E nem que não seja uma doença de cunho psicológico, mas muitas vezes a pessoa está com problema, por exemplo, ortopédico, coluna, algum outro impeditivo, né? O psíquico passa a ser uma causa complementar de adoecimento. Às vezes, o afastamento, ela se desligar, ela se sente inútil, se sente não pertencente, né? Fica só em casa, pensando em milhares de problemas. Só que também, ao passo que a pessoa começa a ficar muito tempo afastada, começa a se tornar amedrontadora a ideia dela voltar. Eu tive dengue, fiquei acho que uns 5 dias de afastamento. Foi a primeira vez na minha vida. Quando eu voltei, eu estava com aquele receio. Como é que será que vai ser meu retorno? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter força? Será que eu vou ter energia? Agora, imagina uma pessoa que às vezes fica afastada 2, 3 anos. Ela acaba se habituando àquele ritual de vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar, né? Porque a legislação também para um afastamento, para uma aposentadoria, né? Eu preciso ter demonstrado um histórico de que essa pessoa foi atendida, coisa, né, foi reinserida, né? Tem uma coisa que eu vejo, que tem muita gente que acha que o cara tá fingindo. É. O cara não quer trabalhar. Não e, é. quer dizer, e aí você não tem aquele olhar de acolher o cara, ouvir Exato. o cara, ver. Por exemplo, vocês duas são professoras, eu sou professor. É. A nossa área é uma área linda, porque você forma as pessoas. Se hoje tem engenheiro, tem médico, tem juiz, Exatamente. porque passou pelas nossas mãos, né? Né? A realidade. Sim. E aí o seguinte, a quantidade que tem de servidor, professor afastado. É grande? É pouco? Como é que é? Eu estou bolado com essas coisas. Eu me preocupo muito, porque eu sou professor, eu me preocupo muito. Será que a gente não tem que ter um olhar diferenciado com relação ao professor? Porque você imagine só, uma sala de aula com 25 crianças. Como que você faz? Como que você cuida desse... Qual é a sua opinião sobre isso, Elis? Você que é servidora, professora. Na verdade, assim, se a gente for fazer um comparativo hoje, pela quantidade de professores da rede municipal de Foz, é cerca aí de 3 mil professores, né? A gente tem um levantamento mais ou menos que não chega a ser 10% dos servidores de professores, especificamente. Obviamente, tem outras categorias dentro da área da Claro que educação. o professor é uma classe mais exposta ao adoecimento pela, digamos, penosidade da função. Então, porque não está fácil hoje em dia ser professor com essas alterações da conjuntura social, das culturas familiares, né? Por falta de diagnóstico, que as crianças vão para a sala Exato. de aula e, às vezes, a mãe não... A professora não tem um diagnóstico. Exato. O aluno aí tem dislexia, E dislexia, tem muitas discalculia. crianças já com diagnóstico, porque a gente está vivendo agora, não sei se eu posso nominar de uma epidemia, mas muitas crianças com, né, espectro autista. Então, isso é uma nova realidade que o professor está tendo que lidar, que muitos não estavam preparados pedagogicamente, academicamente, na faculdade mesmo, na formação de estudar isso de uma forma mais sistematizada. Então, a gente já tem pensado em alguma estratégia, apesar que o número que a Elis falou não é um número assim gritante, está dentro de uma normalidade pelo quadro de professores que a gente tem. A gente costuma dizer que é um público específico, porque, logicamente, ele sempre vai demandar o maior número por ser o maior número do quadro dos funcionários. De servidores. Basicamente, a metade da prefeitura são professores. Então, eu sei disso. O nosso nível de atendimento diariamente, lá inclusive os atendimentos psicológicos, ele é mais direcionado à questão dos professores. Nós temos uma procura muito grande de professores para o serviço de acolhimento de psicologia que nós ofertamos. E as ações de promoção são muito procuradas, né? As rodas de conversa, as palestras
por esse público. E a gente tem um olhar específico relacionado a isso. E tem vários fatores que foi desencadeando isso, né? Logo pós-pandemia, porque a gente passou por todo esse processo, a DISO pôde acompanhar, né, todo esse processo de perto, porque os servidores que precisavam se afastar, né, por alguma comorbidade, passavam por nós. E a gente percebeu que o fator de todo esse cenário que foi criado com a pandemia, de aulas online, de contato com as tecnologias, adoeceu muito, né? E a própria questão do fator Covid, né? Da doença, do que acometeu todo aquele período. Aí os professores realmente, nesse retorno, né? A gente percebeu que teve um maior número, porém, a gente também avalia que foi positivo esse período, porque as pessoas começaram a ter um olhar para a saúde mental, que até então, né, era assim, tinha um certo preconceito, eu não vou procurar, não preciso, eu não estou doente. As pessoas, e as pessoas... vai psicólogo, né? Eu não vou no psicólogo, porque o psicólogo trata de doido, né? Exatamente. Exatamente, esses tabus, né? Que a gente precisa desconstruir o tempo todo. Só que eu penso assim também, puxando para o nosso lado, é claro, que os índices também estão dentro da normalidade, porque ele se preocupa muito. Então, a gente está sempre analisando assim, opa, o que está acontecendo? O que a gente pode mudar? Então, por exemplo, o decreto de readequação, a gente percebia que a gente não estava conseguindo trabalhar mais, assim, na totalidade, a reinserção, o retorno das pessoas. Opa, vamos mudar. Que mecanismo que a gente pode mudar ali para afrouxar, para facilitar esse processo? Então, assim, a gente, por exemplo, com os professores, a gente já até pensou, né? Porque a gente... É sensível a essa causa, porque nós somos professores, a gente sabe da lida de sala de aula como que é e como que está na conjuntura. Então, a gente já tem algumas estratégias, assim, pensadas para começar um processo diretamente com os professores, para garantir essa oportunidade, né? E essa preocupação é constante, não só com os professores. Eu vou botar Mas é uma coisa que eu aprendi na Secretaria de Saúde, que é, assim, quem trabalha na Secretaria de Saúde está pronto para tudo. E lá eles trabalham muito baseados em indicadores. Lá indicador para tudo, é fluxo para tudo, é protocolo para tudo, é planejamento, é plano com metas e objetivos. Então, a gente desenvolveu esse olhar de ver uma situação, opa... Vamos examinar essa situação. O que está acontecendo? Como que a gente pode intervir? Que mudanças que a gente pode fazer? Porque um dos problemas que eu vejo no serviço público, que infelizmente mantém essa rotulação da ineficiência, é esse pragmatismo de ficar sempre naquela repetitividade, não inovar. Falta essa visão empreendedora, de você trazer coisas novas, novidade, mudar. Então, a gente está sempre assim, não deu certo? Vamos mudar. E tem uma Vamos coisa, pelo menos sabe, tentar. Cara, eu vejo o seguinte, vocês estão lá... vocês pegam o momento mais crítico do servidor, né? E aí eu vejo o que acontece, no meu entendimento. Por exemplo, você ter uma sala de aula, uma quantidade grande de alunos para um professor tomar conta e com alunos com várias deficiências, dificuldades de aprendizado, né? Com diagnóstico de dislexia, TDA. Então, você imagine... a quantidade disso que um professor... A professora pega lá a criança tem descalculia. Ele não consegue aprender matemática de jeito nenhum. E aí, o professor, ele não consegue, porque são 20 crianças, 30 crianças numa sala de aula, como é que ele resolve? E aí, eu acho que está na hora da gente mudar esse paradigma. Eu acho que está na hora de todos a educação... né? Começar a trazer e pensar um outro modelo, aquilo que você falou. Exatamente. Nós temos que inovar, nós temos que mudar. Né? E assim, a gente ainda... As legislações, o sistema, não é só Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é refém, porque os dirigentes da educação aqui de Foz do Iguaçu, eles têm ideias boas. Só que nós ficamos engessados na legislação federal. Então, teria que ser uma mudança, uma ampliação de visão, começando lá de cima. De analisar, assim, hoje em dia nós temos... Eu sempre falo, da psicologia a gente traz essa perspectiva. É analisar os fatores biopsicossociais. O professor que está lá em sala de aula adoecendo, sofrendo, ele é vítima desses fatores. É essa mutação das crianças que estão vindo cada vez com mais dificuldade de aprendizagem. É esse fator social das tecnologias sendo incorporada na vida das crianças muito precocemente, que desenvolve... potencializa e até desenvolve, né, transtornos, depressão, ansiedade por conta do excesso de celular. Isso tudo vai manifestar onde? Aonde ele está se relacionando nos espaços e ambientes que ele vive, que é na escola, né?
Então, teria que ter essa mudança, assim, de cima para baixo, esse novo olhar para a educação. Aqui Foz do Iguaçu, inclusive, assim, tem esse cuidado da gestão, é parceira nesse sentido. Hoje em dia, existe uma regulação para que não haja muitos alunos, né? Tem uma determinação. Eu já reparei. Uma normativa. Creche, diminuiu muito. Antigamente era 40. Na creche, você vê que tem 2 professores. Exato. Se tem um aluno que é especial, vai ter um acompanhante, né? Mas, mesmo assim, eu vejo que... no Brasil como um todo, No Brasil como um todo. O ensino ele tem que ser tempo integral. Nós temos que pegar as nossas crianças e ocupar ela. Mas ocupar com qualidade, né, Com qualidade, professor? sim. Não, é uma ocupação qualitativa, não quantitativa. Eu vou pedir para a produção colocar um vídeo aqui que eu queria que vocês assistissem, que aconteceu recentemente. Tá. Uma professora de uma escola pública de Guará, no Distrito Federal, foi afastada da sala de aula depois de ser flagrada gritando e humilhando os alunos. Ela dava aulas para crianças com autismo. O caso já chegou à Secretaria de Educação e o delegado disse que pretende ouvir a professora ainda nesta semana. Na sala de aula, gritos. Chega! Chega! Tira a mão daí! E humilhações. Não é pra fazer isso. Não é gato pra ficar se lambendo. É menino. É gato. Não pega o que não é seu. Não pega o que não é seu. Os áudios são de uma professora desta escola pública de educação infantil no Guará, no Distrito Federal. Os gritos foram gravados pela mãe de um aluno de 11 anos com um transtorno do espectro autista. Um gravador colocado na mochila do menino registrou tudo. Aí ele começou a chegar em casa com o dorso da mão bastante machucado, referente à automutilação, de algum desconforto que ele estava sentindo. Apresentou recusa de ir para a escola, esconder a mochila, esconder o uniforme, não queria tomar banho. Ele ouvia o barulho do ônibus escolar, ele entrava em crise de pânico, tremedeira, mordia a mão. E ele não foi o único a ser repreendido pela professora. Fala direito, amor, mexe a boca pra falar assim, ó. Eu estava em casa doente. Na sequência, ela ameaça uma das crianças. Se você tocar no fio, você vai se ver comigo. Tira a mão dele, tira a mão daí. Não fica brincando com os outros, não. Começa aí com a loucura, não. Tira a mão daí, tira a mão daí. Na sala de aula, 4 alunos ficavam sob os cuidados de 2 professoras. A funcionária que assistiu a tudo isso e não denunciou os maus-tratos pode responder por omissão. O caso já foi denunciado à Secretaria de Educação e à polícia, que diz que a professora deve ser ouvida ainda essa semana. E esperamos aí, o mais breve possível, encaminhar os fatos ao judiciário. A pessoa com autismo da... Sacrificando a professora, mas esquece que é todo um contexto de metodologia já ultrapassada. Nós estamos com metodologia de ensino ultrapassada. E teríamos que ter a possibilidade de alojar o professor conforme a capacidade, o talento dele, a vocação dele. Porque para você trabalhar com crianças, né, com transtorno do espectro autista, você tem que ter uma qualificação e você tem que ter uma espécie de uma vocação. Porque requer muito. E tem que ver também o estado emocional desse professor. Talvez esse professor já está adoecido. Isso aí. Né? Quem sabe ele tem uma propensão a adoecimento. Talvez lá naquela prefeitura não tenha disso. Provavelmente. Possivelmente. Até para instruir. Tem aquele olhar de cuidar do servidor. Porque as pessoas acham, o problema é sério. Nós estamos entrando num nível, sabe, cara, que não, sabe, Elis, nós temos que trazer a educação para a discussão, trazer toda a comunidade escolar, toda a família, todos os professores, trazer a universidade para discutir. Será que é esse modelo que nós queremos para os nossos filhos? O que eu penso, né? Que já transitei nesse meio político e tal. Falta nós termos representatividade de professores, de profissionais, de quem está com o pé no chão. Porque é o que eu digo, onde os pés estão, o coração sente. Você vivencia. Falta professores no Poder Legislativo para trazer essas nossas causas, essas nossas angústias. Assim como falta psicólogo. Agora, né, recente que o psicólogo tem que estar na escola, mas isso já deveria estar há muito tempo. Nós já teríamos que ter psicólogo nas escolas há muito tempo. Né, atuando ali lado a lado com as crianças, fazendo as intervenções com as famílias. E falta pessoas no Poder Legislativo para
né? Trazer essas causas à tona, trazer esses debates à tona. Falta essa mobilização social, né, dos conselhos, Conselho da Educação, Conselho de Psicologia, né, de lutar por essas causas. Mas, assim, eu vejo também, professor, que a gente está entrando cada vez mais numa alienação política. Infelizmente. As pessoas não querem discutir as coisas fundamentais. Como que eu melhoro a educação? Como que eu melhoro a saúde? Aí fica só nesse faz de conta. E não é mobilizado isso na formação acadêmica. Não é mobilizado. Então, assim, quando eu estava em sala de aula, eu fiz projeto de eleição de prefeito e vereador com a minha turma, para trabalhar esse mecanismo de como é as esferas de poder, como que é as funções dentro, né? Eu levei meus alunos na Câmara de Vereadores para conhecer um vereador, para sentar lá e assistir na plenária, né? Uma sessão. Eu convidei vereador para ir na minha escola lá, debater com eles fazerem perguntas, fazer entrevista, para eles terem essa vivência, para amanhã depois despertar, opa, eu posso ser um político, não é uma coisa. Por isso que essa Carla especial, né, que pegou a DISO e transformou, fez um ambiente saudável para o nosso servidor. E aí a minha preocupação é como que essa servidora está sendo maltratada, porque as pessoas não estão tendo um olhar, né? Só estou pensando só naquele espaço, mas tem toda uma questão de o modelo que a gente está vivendo. Porque é lógico que a criança está... Com certeza, a gente não quer aqui pregar uma impunidade, mas é um olhar justo para a situação. É que, assim, provavelmente, né, essa servidora já vinha dando sinais que a saúde dela não estava bem. Então, assim, a gente sempre fala, até a Carla citou o exemplo que a gente trabalha lá, é a questão do biopsicossocial. Então, assim, tem que estar alinhado vários fatores. Você tem que estar bem emocionalmente, fisiologicamente, emocionalmente, para você poder trabalhar. E, assim, a especificidade do trabalho com essas crianças atípicas, que a gente chama, né, que são essas crianças que têm os neurodesenvolvimento, né? E tem outros tipos de crianças, não são só crianças, né, com a questão do autismo. Tem outros desafios dentro da escola também. E o professor é a figura que está ali e precisa estar bem. A gente tem, assim, um desafio muito grande na DISO, de um trabalho com quem está diretamente ligado ao processo de gestão desses locais, né? Então, eu costumo dizer muito, quando eu recebo algum local de trabalho, algum diretor, alguma chefia que vem trazer uma situação de um servidor, a gente acolhe esse gestor, porque muitas vezes ele também não sabe lidar com o processo de gestão de pessoas, que não é fácil. Ele, às vezes, não se reconhece como um ator de gestão de pessoas no seu espaço. Então, além dele ser um diretor, ele além de gerir a comunidade escolar, que também faz parte de gerir os professores. Agora, você vê como que vocês duas fizeram uma revolução nessa questão do olhar, do cuidado com o servidor. Que é muito essa coisa que eu não trabalhei muito tempo na iniciativa privada, mas eu leio, né? A gente vê modelos por aí. E, por exemplo, os departamentos de RHs, hoje em dia, nós temos um grupo de WhatsApp, uma coisa básica. Antigamente não tinha essa mobilização desse empoderamento e dessa identidade de quem é o responsável do RH. Não é só de fechar ponto, fazer o controle de entrada e saída. É esse responsável de monitorar como que tá as questões de saúde. Percebeu alguma coisa? Um desvio de conduta, assim, que demonstra um adoecimento, uma diminuição na eficiência, um conflito organizacional? O responsável pelo RH tem, junto com o seu gestor, essa responsabilidade de monitorar isso, né? De desenvolver com a gente, de ser um braço da gente para a promoção de saúde. Porque eu sempre trago, gente, promoção de saúde é uma responsabilidade coletiva. Não é só do prefeito que criou a diretoria, que permitiu que nós tivéssemos um orçamento e que escolheu lá uma diretora e... Não é só. É um compromisso de todos construir. E eu gosto muito do psicólogo acho que é José Carlos Zanelli, e ele até esteve em Foz do Iguaçu, que a gente conseguiu trazer ele para dar uma palestra, e o renomado escritor, doutor em psicologia organizacional. Então, assim, ele traz essa ideia do trabalho funcional e disfuncional, trabalho curativo e trabalho adoecedor. Só que não é o trabalho em si, o desempenho da função, a periculosidade em si, né, os desafios ali técnicos, são as relações humanas, né?
Hoje eu estava com a guarda, como eu lhe falei. Eles mesmos se definem como uma secretaria muito difícil, porque de se relacionarem. Porque a maioria é homem, a maioria trabalha nesse ramo da segurança, que já requer um comportamento mais fechado, mais sisudo, mais, né, austero. E eles trazem essa ideia da dificuldade de relação como pivô dos problemas, né, gerados ali internamente. Então, a gente traz sempre essa perspectiva desse compromisso coletivo. Eu estou adoecendo o meu trabalho ou estou influenciando o meu trabalho para ele ser positivo? Porque não é só o prefeito fazer, não é só ele fazer. Isso aí é um compromisso. Esse é um grande equívoco da maioria da sociedade que gosta de culpar alguém, né? Exato. Ele não gosta de apontar o dedo para si e ver como responsável. Por exemplo, eu sou casado com uma médica, né? E uma servidora. E aí eu tive colegas, né, médico, que não querem mais trabalhar no posto de jeito nenhum, porque foram agredidos pela população. Quer dizer, você imagine só como que o cara é médico, o cara tem todo o conhecimento da psicologia humana, do trato com o ser humano, e o cara ficou com um trauma tão grande que ele nunca mais quis saber de serviço público. Ele virou um médico de consultório. Você vê como que a coisa é complexa. É complexa. Entendeu? Porque a gente não tem esse olhar de pensar o seguinte, o cara é um servidor. Exato. Tá lá na ponta. E aí o cara depara com as coisas mais absurdas. E eu acho que, sabe, cara, falta ainda muita gestão com esse olhar que você tem. Eu acho que vocês, sem brincadeira, eu acho a DISO, para mim, foi uma revolução no Foz do Iguaçu. A gente fica feliz dessa titulação. Não, foi uma revolução. Eu digo sim, foi. Eu digo para ela, nós vamos dominar o mundo ainda. Sabe? A gente tem uma meta, né, Carlos, de ser referência. Eu espero que o próximo gestores, sabe, Carlos? Inclusive, tenha essa visão de pensar assim, poxa, os caras fizeram um trabalho e o que a gente pode melhorar? Porque tirar vocês hoje da gestão da DISO, eu acho isso um pecado com o servidor. É isso que eu penso, mas eu não sou servidor, mas eu vou lá. Eu tenho uma filha que vai lá. Eu vi o que vocês fizeram com a Fran, o acolhimento que vocês tiveram com a minha filha. E a entendeu? Fran, né, para quem está assistindo, é uma servidora pública, ela estava com problema de saúde, já em afastamento, e negligenciada até por um período, porque ninguém acreditava que ela seria capaz. Daí a gente enxergou ela falou assim, peraí, tem aquela pessoa, a gente está precisando, vamos trazê-la para cá? E dentro das possibilidades dela, das limitações dela, a gente traz e vai dando esse espaço para ela fazer conforme ela pode. E hoje a Fran faz tudo. É um desafio, né, sua Júlia? A gente Só que é esse olhar, né? As pessoas entenderem que existe desgaste natural da vida. Né? O ser humano nunca vai ficar 100%. Lógico. Né? A rótula, eu tive a oportunidade... É a coluna, né? Eu tive a oportunidade de, recentemente, essa semana passada, de abordar a minha professora na DISO, que foi professora minha do primeiro ano. Eu me surpreendi quando a vi lá. Porque, assim, eu lembro hoje nitidamente as aulas dela e ela, para mim, foi uma referência, inclusive na escolha da profissão. Aí, no abordar dela, né, questionei ela o que ela estava fazendo lá, o que ela precisava, ela me disse que ela estava afastada, né? E eu senti na fala dela a frustração. Ela tem 29 anos de carreira, né? Ela ainda não pode se aposentar por conta da idade. Ela é jovem ainda, 40 e poucos anos. Mas começou cedo, né? Começou cedo. E aí, eu falei, mas o que aconteceu, né? Que a senhora adoeceu? Foi alguma coisa específica de saúde? Foi um caso específico relacionado a de uma situação com essas crianças atípicas, que ela falou, olha, eu precisei sair de sala porque eu não aguentei a situação. Eu ia surtar. Eu precisei abandonar aquela situação, sair de sala e ela está 2 meses afastada. E muitas vezes, quando a gente vai numa reunião com o gestor, né, com o diretor, com o secretário, ou com o próprio chefe imediato do servidor, existe um certo preconceito no abordar dessa situação. Né? Não quer, o senhor até já citou sobre isso, não quer trabalhar, está encostado. Só que a gente que está diretamente ligado com o servidor, a gente sente o sofrimento. Né? Igual eu falei, dor, né? 29 anos não é 2 dias. Não é 2 dias. Uma excelente professora, que ela se sente frustrada por estar 2 meses afastada porque ela simplesmente não soube lidar com aquela situação. Ela falou, Elisa, eu não soube.
Aí depois eu vi que eu precisava de ajuda, porque todo esse tempo de carreira, eu não soube lidar com aquela situação e eu tive ponto de agredir um aluno por não saber. Então, assim, a gente tem muito desafio nesse sentido de fazer as pessoas entenderem que a gente tem muitos casos que são servidores de carreira, muito tempo, já teve o desgaste emocional e físico da vida, da idade, passou por algum processo de alguma doença que, por exemplo, um câncer, ninguém pede para ter um câncer. Às vezes desenvolve um câncer, é acometido de uma doença mais agressiva, fica com sequelas, perde o seu potencial laboral, mas ele não está inútil, ele não está incapaz, ele ainda pode produzir alguma coisa. Então, esse produzir alguma coisa, para nós e o meu setor especificamente, junto com a Carla, que a Carla sempre nos auxilia nessas abordagens, nessas escutas, nessas devolutivas e nessas reinserções, que a gente tem feito bastante esse trabalho de reinserção ao trabalho. Até de janeiro para cá, acho que a gente bateu recorde. Sim, bastante Porque casos. esse ano era a meta. Mas a meta, a gente tinha muita coisa. Disso. Sabe o que é certeza? Porque eu vi o que você fez. Vocês fizeram uma revolução. Essa que é a verdade. E não é uma revolução. A pessoa às vezes... E tem muito mais coisa para ser feito. Sim, e não aí, é fácil. O que eu vejo é o seguinte: nós precisamos pensar, ter um olhar diferente, pensar melhor como cuidar do nosso servidor. Uhum. Porque a situação que nós estamos levando no mundo hoje, a dinâmica, ela mudou. Mudou. E nós precisamos ter uma outra visão, trazer as universidades para discutir como é que eu crio um ambiente saudável para o servidor. Por quê, né, professor? Porque nós passamos mais tempo no trabalho. Até ontem a gente estava estudando, né? Se uma pessoa, eu acho que o quê? Da sua jornada diária, ela dorme 6 horas por dia, basicamente, né? Ficando 8 horas no trabalho, que é o normal. Dá quantos por cento? Sou ruim em matemática, né? A gente é de humanas. Mas eu acho que uns 30% de um dia ela passa no trabalho. As pessoas com que mais a gente se relaciona são as do trabalho. Do trabalho. Se a pessoa tem uma jornada de 8 horas, às vezes ela vai para casa e vê o filho, só a esposa, talvez já na hora de ir para a cama. Então, assim, por que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, não tem tanta abertura como a gente gostaria de ter, mas eu entendo, porque é um processo que está se constituindo, faz parte do nosso histórico, de se pensar na saúde do trabalhador. Por quê? Porque o nível de adoecimento do trabalhador está cada vez mais aumentando. Das pessoas. Em geral. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina, com um índice de aproximadamente 14 milhões de pessoas, né? Com ansiedade, com transtorno de ansiedade. Fora as que são subnotificadas, que nem consegue chegar numa unidade de saúde e que não tem plano e que acaba vivendo isso sem saber que está vivendo um processo de ansiedade. Vive há tanto tempo com aquilo que normaliza. Acho que aquilo é o jeito dela, né? E depressão, nós somos o 5º país do mundo, Brasil, em níveis de depressão. E essas pessoas, a maior parte do tempo, estão no trabalho. Então, é lá que eu tenho que pegar elas. Porque elas não vão parar em casa para ler um livro sobre saúde mental. Elas não vão parar no final de semana para assistir um podcast. Então, é lá no trabalho, é onde ela está. Porque eu falo para todo mundo, gente, o que nós fazemos e o que os gestores que apoiam a causa faz é um compromisso social. Porque nós estamos ajudando pessoas que depois estão lá fora. Depois do trabalho, elas têm uma casa, uma família. Talvez elas tenham outra ocupação. Então, é um compromisso social que eu tenho. Eu tô preparando essas pessoas para elas estarem no mundo. Elas não são só servidores. Elas são pessoas, indivíduos, né? Tem uma vida fora do trabalho. Então, tudo que a gente procura ensinar... E hoje, quando eu estava lá falando com os guardas municipais, falando de qualidade de vida, de relações, não era só ali. É para eles estenderem aqueles conhecimentos para a vida deles, para levar lá para fora. Para que, de repente, isso implique em menos gente tendo que ir para o postinho, na fila lá do psicólogo, menos gente tendo que acessar lá os CAPs, né, para procurar psiquiatra, gente não se suicidando, né, não tirando a vida, né? Então, é um compromisso social, é um propósito de vida a gente poder estar nesse trabalho, porque eu sei que, de uma forma ou de outra, a gente toca na vida das pessoas. E o que eu não me frustro? Porque isso está começando... Essa ideia está começando porque agora as pessoas estão percebendo que o ambiente de trabalho é um lugar propenso para se falar de saúde. É um lugar para você pegar a pessoa e falar, você vai ter que sentar aqui, vai ter um treinamento, uma palestra, um workshop, vai ter que assistir.
para a gente ver se consegue um pouco controlar esses índices de adoecimento. Então, assim, a gente está fomentando, conseguindo agora, e já evoluímos muito. Sexta-feira passada, Carla, a gente teve uma formação com os gerentes de RHs da prefeitura, tinha 70 pessoas trabalhando uma temática importante, que é sobre assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Que não se discutia isso antes. Que não se discutia. E nós construímos, né, junto com a Secretaria de Administração, de Direitos Humanos, um protocolo, uma cartilha instrutiva. Estamos formando as pessoas. Ô, Carla, quando teve aqui o Roberto Almeida, o doutor Roberto Almeida, ele conversou sobre saúde planetária, ele estava me falando, eu até li os estudos, eu li sobre o estudo, que no Canadá e no Japão, o médico receita para o paciente... você vai ter que passear 3 vezes no parque. Será que a Dilson não poderia pensar uma coisa desse? Pegar um dia da semana, uma secretaria, e vamos lá no Parque Nacional, né? Eu acho que, de repente... Professor, a gente tem tanto sonho. Só falta o potencial. Então, eu tô falando... Deixa eu sonhar também. A gente queria ter um ônibus Eu sou que nem você. Eu penso o seguinte, eu sonho alto. Na verdade, de formiguinha, a gente também faz, né? A gente fala sobre saúde financeira, né? A gente traz algumas temáticas sobre cuidado com a saúde física, que também está ligada ao equilíbrio biopsicossocial. Não é só questão de saúde mental. E aí, a gente faz alguns trabalhos com a questão de artesanato como fonte terapêutica. Agora você vê o impacto que a população de Foz tem em termos de saúde mental. Por quê? Nós não temos parque. Você vai em Curitiba, você tem parque gratuito. Você vai em Londrina, você tem parque gratuito. Você vai em qualquer lugar, você tem parque para as pessoas se divertir. Então, é esse estudo que fala da importância das pessoas caminharem dentro do parque, porque ela tem a questão aeróbica, a questão pulmonar, a questão cardíaca. Inclusive... E aí, os nossos parques são elitizados. Porque o Parque Nacional, você tem que pagar R$19. Eu sou contra. Longe pra caramba, paga estacionamento. Tem que pagar estacionamento. Eu sou contra. Eu acho que morador de Foz não tinha que pagar nada. Eu acho que tinha que ser assim. Aí você vai lá na Taipu, você só pode ir no vertedor. Se você quiser entrar no passeio lá, você tem que pagar R$100 e poucos. É só para te aguçar o desejo de colocar a balinha e tirar. Mas você concorda que o morador não tinha que pagar nada? Nada. E aí, como que você vai melhorar a saúde mental? Você sabe que o índice de pessoas aqui em depressão em Foz do Iguaçu é mais alto que em qualquer outro município do Paraná. Isso é preocupante. Até porque tem a região de fronteira, né? A região de fronteira é um agravante, porque a nossa fronteira, se eu não me engano, é a segunda fronteira mais dinâmica, mais diversificada. A gente tem a criminalidade, violência e tudo mais. Agora, quando você fala dessa questão de parques, né? A psicologia também já tem pesquisas que foram feito um estudo com pessoas que estavam com depressão e ficaram só tomando remédio enclausuradas em casa. E pessoas que começaram a fazer caminhadas, ir para o parque, fazer um piquenique. A diferença, a rapidez na recuperação desses que tiveram contato com a natureza foi superior. Porque a natureza em si, ela tem elementos, assim, de energia, né? Que já é uma coisa, assim, que não sei como explicar, mas tem. Mas tem essa característica. Tanto que você viu lá que na diretoria a gente tem plantinhas quando chega, né? Eu vi. Tem os vasinhos lá. Um porque assim... também, né? O gatinho, até o gatinho faz parte da decoração. Porque assim, esse conceito de vida saudável... E você tem essa... de cidade saudável, né? Você é uma pessoa que tem trabalha com a coisa saudável. Você faz ginástica. Eu, por exemplo, estou com 68 anos, né? Eu faço yoga, faço meditação, eu faço a minha caminhada, minha esteira. Você está entendendo? Porque a gente sabe que tem estudo sobre isso. E você sabe disso. Exato. Então, a Carla é essa pessoa maravilhosa, saudável. Por quê? Porque ela vai lá na academia. Você frequenta a academia, não é isso, cara? Entendeu? Então, a gente precisa incentivar os nossos servidores que a saúde mental está relacionada com o cuidado... Às vezes, um outro sentido na vida, né?
Às vezes a pessoa precisa, às vezes está com um problema familiar, tem que ressignificar aquilo para poder ter saúde. Porque se eu tô com um problema em casa, seja de cunho pessoal, de um relacionamento ou financeiro, eu não vou trabalhar bem. E isso vai refletir no meu trabalho. E, em consequência disso, eu preciso trabalhar bem, porque é a minha fonte de renda, minha subsistência, de sustentar. A me sustentar e, às vezes, alguém que depende de mim, né, dessa renda. Então, tem que haver um equilíbrio nisso, né? E as pessoas precisam entender isso, né? Reconhecer, identificar os sinais e, muitas vezes, precisa de ter alguém que está perto, né? Para dizer assim, olha... Eu acho que você precisa, né, eu vou encaminhar você para DISO. Hoje já é comum isso. E é muito lindo. Antes passou a ser referência. Não, antes né? era e só... é muito lindo, professor. Era só Não, eu sei. atestado. Olha, eu vou dar um testemunho meu. Eu estava sentado lá na DISO, estava esperando a Fran. Daqui a pouquinho a gente passou uma servidora. Ai, que maravilha. Como que eu fui bem tratada. Pô, da outra vez aqui me trataram tão mal, mas dessa vez eu fui tão bem tratada. Aí eu comentei com a Fran, falei assim, poxa, Fran, que bacana, que trabalho bonito. Vocês faziam a servidor sair do ambiente e falar que foi bem tratada? Isso não tem. Isso não tem, sabe, cara, isso me emociona. Eu tô emocionado agora, eu fico emocionado. Eu acho que esse cuidado que vocês têm, vocês estão revolucionando a saúde hoje no... Estou emocionado. Eu posso porque dizer realmente, sabe? É uma meta pessoal, minha e da Carla, especificamente, porque a gente cobra da equipe. E aí, isso. eu acho que vocês vão... E a gente é muita referência coisa. nisso. A gente procura, porque assim... Deixa eu enxugar, porque eu tô emocionado mesmo. O discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então, assim, a gente procura ser referência. Eu fico tanto que eu gosto de ficar na entrada. A minha sala é bem na entrada, porque eu já gosto de estar ali... Eu já vi. Vendo, monitorando. Se acontecer alguma coisa de errado, já tento saber o que é pra gente corrigir, né? Então, assim, não é faço o que eu falo. Faço o que eu faço. Eu faço. Se eu faço e dá certo, por que o outro não pode? Cara, eu espero que os próximos gestores tenham um olhar, assim, mais cuidadoso com a DISO. De pensar, né, o que pode ser feito. Eu acho que vocês podem revolucionar a saúde mental do servidor. Já temos feito muito através... Sim, inclusive, vocês fazem palestras, vocês fazem dinâmica. Muita coisa, já vi. Até assim, trazer um pouco da gestão também, que tem a parte da gestão agora, né, que está vigente, porque teve esse olhar de constituir uma diretoria, que antes não era uma diretoria, era o tal do ser. Então, assim, eu lembro disso. Fazia-se muita parte administrativa, mas não fazia essa parte preventiva e de promoção de saúde, porque não tinha um corpo técnico para fazer. Então, até uma vez eu apresentei um trabalho num concurso de iniciativas do setor público, né? A gente não ganhou porque o tema não era voltado à saúde do servidor, eram temáticas voltadas à população. Porque você vem de cima para baixo. Valoriza-se muito a assistência, tá certo? Tem que ser de qualidade, mas não se enxerga, não se traz destaque para as prefeituras que estão promovendo ações de destaque para os trabalhadores, para fomentar mais que outras prefeituras também. E até quando eu apresentei todo o rol de atividades que a gente faz, de projetos que a gente tem, o coordenador lá ficou assim, estarrecido. Ele falou, nem eu, que sou da Secretaria de Estado, não temos nem 5% do que vocês têm. A gente não vivencia nem 5% dos projetos que vocês desenvolvem com os servidores. Então, assim, eu não fui com o cunho, assim, de ganhar. Fui com o cunho mesmo de apresentar, né? Porque quando a gente começa a visualizar tudo que a gente faz, quando a gente faz a retrospectiva de final do ano, que eu sento com eles... Geralmente, essa secretaria é um médico que vê o médico trabalhista que chega lá e vê o cara, examina o cara, aí dá testado... Não tem esse olhar que vocês estão tendo de pegar o cara, readequar. E nós temos a sorte e que... Aí faz dinâmica, que vocês dão palestra. Isso foi novo. E outra coisa, a gente pensa, esse servidor, ele é um servidor que ele tá debilitado. Ele não tá na sua completude física e emocional. Então, o que a gente pensa? É um caso de inserção, de inclusão. Então, ele tem que ser visto com outro olhar. Não pode simplesmente... Imagina, ele ficou afastado 2 anos, aí de repente joga ele lá e vai trabalhar, se vira. Não. Então, a gente construiu com ele. Espera aí, não pode ser assim. Como que a gente vai incentivar e vai dar garantia de segurança para esse servidor voltar se só jogar ele lá? Então, hoje a Elis tem esse acompanhamento, conversa antes com o setor. Aonde que é o melhor lugar? Tenta ajustar para achar um lugar bom para ele, um lugar adequado às capacidades que ele
as limitações dele, preparar esse diretor que vai ter que entender a limitação dele, para ele também conversar com o grupo, para que o grupo acolha essa pessoa, né? Então, à medida que a gente vai vivendo as políticas e a gente vai vendo os problemas, os defeitos, a gente vai tendo esse olhar para tentar melhorar. E uma coisa que nós somos é ousadas. E o bom também é que nós temos autonomia, tanto da nossa secretária que está agora, da administração, que a gente faz parte dela, o nosso secretário anterior, que também, né, nos dava muito. Então, assim, nós temos total independência. A gente não precisa ficar, posso fazer? Você me dá a liberdade? Né? Porque a gente já conseguiu conquistar esse nosso espaço. Então, assim... Isso é fundamental, Isso é né, fundamental. Cara? Fundamental, porque Só que... você dá permissão, Exato. outorgar o poder da pessoa, dela poder trabalhar, dela poder criar, né? Isso. Por exemplo, eu cheguei a criar um curso para pessoal atendente de farmácia, né? Olha só o curso que eu criei. E nesse curso, eu falava para o pessoal um grupo de farmácia pediu que eu fizesse um curso para eles. Eu falei assim, a pessoa que chega na farmácia, ela não vai porque ela está sorrindo. Ela vai porque ela está com uma dor. Ela vai porque a mãe dela está doente, ela vai comprar um remédio para a mãe, ela está preocupada. Ou ela vai comprar um remédio porque ela está doente, ela está preocupada. Então, a pessoa que está ali no balcão tem que pensar, primeiro momento, é acolher. Exato. Então, e essa visão vocês têm, que vocês pegam o servidor, vocês acolhem, né? Nós vimos aquele exemplo ali da professora lá que aconteceu uma tragédia com ela, um momento difícil da vida dela. E aí, será que estão acolhendo ela corretamente? Será que alguém teve previsibilidade desse problema? Desse problema, porque poderia ter evitado disso ter acontecido. Exatamente. Se tivesse tido um olhar, esse cuidado. É uma prévia advertência, você está passando dos limites, então... Cara, tem muito desafio para vocês, né? Tem, mas Muito tem muita desafio, coragem. À né? medida que tem desafio, tem muito coragem. desafio mesmo. E a gente é movida por desafio, porque é o desafio que faz a gente crescer, né? persistente. A gente é bem teimoso e persistente, diga-se de passagem, né? A gente vai, não dá certo aqui, corre ali, vai lá e sempre tenta conseguir, da melhor forma possível, desenvolver o nosso trabalho, né? E esse processo hoje é tão interessante que os locais hoje já procuram a gente. Sabem que tem um problema... Seja assim, pode ser uma questão de saúde ou uma questão assim, de relacionamento interpessoal no setor. Os gestores já começam a entrar em contato, ou até o próprio servidor já procura, né? Porque a gente tem o canal aberto com o servidor e com os gestores, né? Que quem é aquela chefia imediata que a gente fala, né? Que vários locais, setores da prefeitura têm ali seu chefe imediato. Eles já procuram a gente sabendo que a gente vai conseguir. Talvez não vai dar toda uma solução, porque às vezes tem muita questão muito pessoal ali da subjetividade do servidor, que às vezes tem que ter um outro tipo de interferência, né? Mas a gente sempre consegue dar uma resposta positiva para o local e consegue acolher essa demanda e ajudar tanto o local de trabalho que também está em sofrimento ali por não saber o que fazer com esse servidor ali. É mais um fluxo de trabalho de uma dificuldade que às vezes o gestor não dá conta também, né? E ele pede o nosso suporte e a gente consegue atender da melhor forma possível. E eu acho que as pessoas né? estão entendendo essa corresponsabilidade. Até assim, eu fico muito feliz quando alguém me manda mensagem, não tem problema, me manda a hora que for. E essa semana eu recebi uma mensagem de uma diretora e ela falava, olha, eu estou preocupada com a minha professora, ela já pegou alguns atestados, mas não é por conta dos atestados que eu estou preocupada. É porque eu percebo que os comportamentos dela estão diferentes. Então, assim, nível do estresse teria dela, como, né? Tá altíssimo. teria como a gente conversar, vocês me ajudarem de alguma forma? Não, manda, preenche o relatório aí, já manda pra gente, a gente já dá um jeito Cara, e prioriza ela na fila. Você vê, por exemplo, né, o quanto que a DISO tinha que ser maior em termos de funcionários, de tudo. Porque quantos servidores nós temos? Em torno de 7 mil. 7 mil. 7 mil é uma grande empresa. É uma grande empresa. Uma grande empresa. Como é que você cuida dessa grande empresa se você tem lá um departamento muito pequeno, muito ínfimo ainda? A gente tem uma visão muito curta disso, sabe? Eu acho, sem brincadeira, você, para mim, é um exemplo dentro do que eu entendo de qualidade de vida dentro do servidor, tá? Eu torço que os próximos gestores tenham um outro olhar e pensem um olhar mais agradecido, mais generoso de recurso, porque tem que ter recurso, porque sem recurso você não faz quase nada. Tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro, Tudo né? envolve Você dinheiro. viu que, por exemplo, para você alocar
tirar a Dilson da onde estava, porque você estava numa sala emprestada. Exato. Você trabalhava numa procuradoria. Exato. Quer dizer, era uma coisa... deve ser horrível, né? Porque, por exemplo, você ficar numa casa de uma pessoa morando, difícil. você incomoda. Foi um processo Por mais que você diz que muito não, você desafiador. incomoda. Só que todo desafio eu penso que tem um propósito. Ali foi muito importante essa vivência para a gente ter essa dimensão do quanto a estrutura física também interfere na saúde do trabalhador. Por isso que eu trago muito esse conceito que eu tentei implantar lá, que é o da arquitetura da felicidade. Por exemplo, a Finlândia, ela é, pelo 7º ano consecutivo, o país considerado mais feliz do mundo. País da felicidade. Verdade, Só que lá tudo é planejado. Os parques, bosques, a arquitetura, já é a arquitetura da felicidade, a engenharia, A Finlândia, já é toda pensada, as a cores, Finlândia, você tem uma né? ideia? Claro uma que- sala de aula, uma sala de aula, cada 10 alunos existe um tutor. Então, a sala é dividida em 40 alunos, sendo que cada 10 alunos tem um tutor e esses 4 tutores é administrado por um professor. Então, você vê que é um outro olhar, né? Eu estava conversando agora com o Bruno, que a cidade de São Caetano, o prefeito, ele fez uma licitação e onde ele convoca as empresas de idioma, né? O ISA, o FISC. Ele traz o ensino de idioma para a escola do ensino fundamental. Entendeu? E aí ele tá falando, Júlio, aqui eu sou dar aula para 10 crianças, não passa disso. O máximo que estourando é 12 alunos. Então, como que a gente vai trazer uma educação de alto nível se a gente não tem? Então, você está dando exemplo de Finlândia. Eu sou apaixonado pela Finlândia, pela educação, pelo processo, né? Então, e é por isso que essa felicidade toda. Na Finlândia, um professor ganha mais do que um juiz. Quer dizer, olha a inversão de valores. Nós temos uma inversão muito grande de valores. Essa valorização implica em bem-estar. Entendeu? Por quê? E aí é o seguinte, eles entendem que o professor, que ele cuida dos pequenininhos, que é o que dá mais trabalho. Dá trabalho. Você pegar e educar criança é difícil. Você dá aula para nível universitário é tranquilo. Bem Agora, dá aula para criança. É. Pega um aluno com TD. É complexo. Pega um aluno autista, um aluno que de calculia que você tem dificuldade de sentar com ele. Só um aluno indisciplinado, porque hoje em dia a caracterização do aluno indisciplinado de hoje para o do nosso tempo, da década de 90, é diferente. No meu tempo, tinha mão palmatória. O professor conseguir fazer essa repressão, a disciplina, é difícil. É difícil. É um contexto múltiplo e complexo. Então, assim, essa questão de trazer essa visão para os espaços, de espaços curativos ao espaço em si, já é um espaço que você pode avaliar se ele está promovendo saúde. Então, essa experiência que a gente teve lá me trouxe essa percepção do quanto impacta e do quanto a gente tem que lutar por isso. Então, assim, há um projeto, não sei se... acredito que não vai ser possível concluir nesse ano, da prefeitura ter uma sede única que comporte todas as secretarias, né, modernamente planejada. E eu acho que isso vai ser muito importante, vai trazer muita melhoria nas relações, vai facilitar a mobilidade, que estarão perto um do outro. Vai diminuir o custo. Vai diminuir o custo, vai trazer, assim, esse ar de modernidade também, né? Coisa grande, coisa grandiosa. Coisa bonita, um prédio né? único. Você ir num prédio, aquele prédio bonito. Imponente, né? Você já sente, chega e né? sente. Você entra numa Sente. casa arrumadinha, você... Tudo é energia, né? É energia, Tudo né? é energia. Aí você chega numa casa lá que tá tudo largado, tudo sujo. E é essa a impressão que a gente tem quando entra dentro de um prédio público, Então, né? assim, já Daí, quando é... você entra ali na Diso, você tá arrumadinho, é bonito, é lindo. Então, é gostoso. Sabe? E é legal, sabe, cara? Porque a Fran chegava lá em casa com a caixinha de bombom toda enfeitadinha. Eu ganhei lá de... cuidadinhos. Quer dizer, então, aí assim, Fran, você talvez não tenha noção do quanto tem de amor nessa ação. Muito. E aí, as pessoas esquecem que essa energia, você está passando uma energia de amor, de carinho. Talvez a pessoa nem tenha noção daquilo, mas ela pega aquele objeto e ela recebe aquela energia. Vai levar um tempo para ela
Mas ficou semeado. Ficou semeado. Aí, aos poucos, você sabe que... E eu penso sempre assim, a gente não tem um reconhecimento sempre, né? E não vai ter, porque é normal do ser humano. Por N questões, não reconhecer, não validar. Porque, às vezes, se eu reconhecer o outro, eu validar o outro, eu estou reconhecendo a minha pequenez. Então, é melhor eu não reconhecer que ele é bom e talvez eu não seja tão bom assim. Por conta dessa questão do auto-julgamento, né? Então, assim, é o que eu falo para eles. Reconhecimento a gente nunca vai ter. Se a gente esperar reconhecimento, a gente não faz nada. Porque as pessoas têm uma grande propensão de criticar do que elogiar. Tanto que a gente até criou um canal do servidor de elogios. De elogio. Que não tinha. Eu não falei, gente, de reclamação não precisa. Reclamar todo mundo sabe. Vamos tentar construir uma cultura do elogio, do reconhecimento. Então, é tão bonitinho. Do agradecimento. Você sabe, cara, como que as pessoas têm dificuldade de agradecer, né? E é muito impactante, porque a gente pensa que não tem valor, mas eu sei que tem valor. Porque eu trabalhei na ouvidoria do SUS e nós também implantamos lá na época essa perspectiva do elogio. Nós tínhamos normalmente, assim, 3 elogios no trimestre. Isso que a saúde já tinha melhorado bastante depois do Reni Pereira. 3, falei, gente, não é possível. Tanta evolução que já teve, e só 3. E começamos a criar uma campanha e divulgação nas redes sociais, elogio o servidor, fazer cartaz, colocar no ambiente. Criamos um WhatsApp, que não tinha WhatsApp, né? Nunca vi, na era da modernidade não tinha WhatsApp. Então, assim, tava lá o WhatsApp, elogio o servidor. Todo mundo tá ali conectado. Assim, tinha quadrimestre que a gente fechava com 90 elogios para os servidores. E quando eles recebiam, eles não... Imagina a satisfação. Alguém que você tratou bem, que você nem sabe quem é, mas que te reconheceu. Então, até esses dias, assim, a gente... Um diretor de alto escalão recebeu um elogio. E aí, ele postou lá no grupo, agradecendo que ele estava muito emocionado, que aquele dia ele não estava legal no dia dele, ele não começou bem. Mas quando ele recebeu aquilo, ele viu que vale a pena continuar lutando. Né? Por causa da energia. A energia passa. A energia, tanto a positiva como a negativa. Então, nós temos que alimentar o quê? Se o mundo já está difícil, eu vou focar naquilo que eu foco, é o que eu vou ver, né? Então tem que focar no positivo. Eu sei que esse papo tá maravilhoso. Vamos marcar a segunda edição. Receber vocês aqui, para mim, foi uma coisa assim, muito prazerosa. Nós porque também. Eu amo a Diso, eu gosto demais de vocês. É o garoto propaganda da Diso. E aí, você que tá ouvindo, dá o like. Toca lá no sininho. Porque é com teu like, com teu sininho, é que a gente vai fomentar. A bola tem que rolar em Foz. Nós temos que trazer mais conteúdo para Foz. Trazer mais discussões saudáveis. Trazer essas opiniões, essas pessoas maravilhosas que cuidam do servidor. E aí, a gente tem que pensar, qual é o meu papel dentro da sociedade? É só criticar? É só falar mal? Você viu aí que nós temos 2 servidoras maravilhosas que estão fazendo um trabalho assim fabuloso dentro da prefeitura. E nós precisamos valorizar os nossos servidores, porque é ele que cuida da população, né? É ele que está lá na ponta. E aí você tem que pensar o seguinte: cuida, dá um olhar, agradece o servidor, vai lá, bate nas costas do servidor, para o servidor, você... Meus parabéns, gostei. Agradece lá para o médico, para a enfermeira, para o professor. Isso é importante. Essa saúde que nós temos que renovar na nossa cidade. Dá o like. Tô gostando, viu? Um abração. Até o próximo papo.